E a gente abre falando do Corinthians, jogo decisivo pela Copa do Brasil. O Corinthians precisa avançar de fase, tem o São Bernardo. Fora de casa, parada dura, eu disse aqui, o São Bernardo que venceu o Corinthians pelo Paulistão. Mas o técnico era o Mano Menezes, teve até aquele episódio do Yuri Alberto, chamou o Yuri de burro, né, na ocasião. Agora a vida nova, é o Corinthians do Antônio Oliveira, que saiu da fase final do Paulista, foi eliminado já na fase de grupos, ganhou um tempo aí para poder treinar a equipe, um respiro, e hoje tem o São Bernardo mais tarde, com transmissão da Jovem Pan. A bola rola às 20 horas no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira, bem-vindo ao Bate Pronto. A sua expectativa para o jogo de mais tarde, Corinthians e São Bernardo e Corinthians, Vanderlei. Um abração para você, Pedro, para o nosso Bruno Prado, para o Flávio Prado, para todo mundo que nos acompanha. É jogo, mais um sufoco que a torcida do Corinthians vai passar. É um jogo, imagino, difícil, é jogo único, eu acho que é espetacular, isso é uma delícia. Lá, eu e o Flávio, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, nós adoramos isso, porque quando o jogo terminar, só um estará vivo na competição. Então isso já começa a chamar a atenção por aí, eu acho uma delícia. Melhor que isso, só disputa em penalidades com inúmeras cobranças, né? Porque é aquele negócio, entre emoção e justiça no esporte, eu fico disparadamente com a emoção. É muito legal a gente curtir isso e é óbvio, a gente vê até pela reação enquanto as transmissões estão acontecendo, como cresce assustadoramente as audiências todas, o que significa que chama a atenção para valer. Esse jogo é importante, nós vamos mostrar tudo aqui pela Jovem Pan e o Corinthians, agora, os jogadores estão, digamos, relaxados, né, estão bem, com a cabeça fria. As dívidas todas foram pagas, imagino, por eles, porque eles receberam aqueles atrasados de 2023 e também aquilo que estava atrasado em 2024 foi pago pela nova diretoria. Entrou o dinheiro, o cara fez aquilo que qualquer um que tem preocupação com dívida costuma fazer. Você recebe um dinheiro, você paga as suas dívidas. Ah, mas você vai ficar quase zerado. Tudo bem, mas eu preciso pagar as dívidas. E tem muita coisa. O Corinthians tem quase, segundo o presidente, mais de 2 bilhões para pagar. Mas pelo menos com aqueles que estão no mesmo quadrado, né, no mesmo território, na mesma casa, parece que essas dívidas, pelas informações todas, foram saldadas. Os direitos de imagem de 2023 e de 2024 para todo o elenco, eles receberam nas últimas horas. É assim que o Corinthians chega para um jogo importante e precisa passar. Se não passar, é uma grande pancada, mais uma para o Corinthians nesses últimos tempos. O Bate-Pronto desta quinta-feira só está começando. Bruno Prado, muito boa tarde para você. A sua expectativa para esse jogo, São Bernardo e Corinthians? É o Coringão, Bruno Prado, já saiu dessa fase final do Paulista, já foi eliminado do estadual, tem a Copa do Brasil, passou a ser prioridade 100% essa Copa do Brasil para o Corinthians. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. E é um jogo bem difícil, né? Não é uma surpresa enorme não se o Corinthians for eliminado, não será uma surpresa enorme se o Corinthians for eliminado. É pelo histórico recente, né? Os últimos 2 jogos entre São Bernardo e Corinthians ganhou o São Bernardo. Os 2 jogos no 1º de maio, onde também será realizado o jogo de hoje. Ano passado e esse ano, o São Bernardo ganhou do Corinthians. Nas últimas 2 edições do Campeonato Paulista, o São Bernardo fez mais pontos que o Corinthians também. Então, assim, não seria assim uma surpresa enorme uma vitória do São Bernardo. É um jogo, claro, aberto, equilibrado. O Corinthians tem condição de conseguir a classificação, mas eu não vejo ali um favoritismo do Corinthians, não. Acho que é um jogo bem equilibrado. O Corinthians, apesar de ter um elenco mais caro, de ser um time muito maior, muito mais tradicional, hoje ele não é favorito contra o São Bernardo no jogo único desta noite pela Copa do Brasil. Flávio Prado, muito boa tarde, porque a gente está recebendo de mensagem aqui. Cadê o Flávio? O Bragantino saiu da pré-Libertadores, vai o Botafogo. Pra que lembrar? Ele não falou que o Bragantino ia ser maior que o São Paulo. A gente está recebendo um monte de mensagem aqui sobre esse assunto. A gente já vai chegar lá. A gente já vai chegar nesse jogo, Bragantino e Botafogo. Mas, Flávio, analisando Corinthians e São Bernardo e Corinthians, concorda com o Bruno? Corinthians não é tão favorito assim contra o São Bernardo? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Eu odeio quando colocam palavras na minha boca. Eu não falei que o Bragantino será melhor que o São Paulo, maior. Falei que já é. Por favor, coloque as palavras que eu falo e não o que dizem que eu falei. A primeira fala era essa, agora já mudei faz tempo.
Então já é. Mas isso é outra coisa. Como você falou, nós vamos falar lá na frente. Hoje, não tem, se tem favorito, é o São Bernardo. Não é um favoritismo assim, mas ele é melhor que o Corinthians. Ele está mais inteiro, menos responsabilizado. Agora, eu até usando o discurso do meu amigo Vanderlei, hoje é o tipo do dia que o jogador precisa dar um pouquinho mais, né? Que vai ajudar o time pra caramba. Quando ele tá numa pendura terrível e sair da Copa do Brasil é ruim. E Copa do Brasil é um torneio onde qualquer um pode ganhar. Você vai andando, você vai seguindo as fases. Se não fosse assim, daria sempre Palmeiras ou Flamengo. Mas não, acontecem zebras. O ano passado mesmo ganhou um time que não se esperava, que foi o São Paulo. Então há uma expectativa de que o Corinthians avance para poder, por causa do dinheiro mesmo, para poder ajudar, né? Nas finanças, para ser uma competição onde ele pode avançar um pouco mais. Até para, de repente, conseguir aqui a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem, que ele não conseguiu no Campeonato Paulista. Mas é uma parada difícil, Realmente não dá para apontar o Corinthians como favorito, não, Pedro. Mas será que agora, é porque a gente puxa pelo Campeonato Paulista o jogo mais recente, também pela campanha do Corinthians, que foi desastrosa. Para mim, o Corinthians não se classificar para a fase final é um vexame. Mas assim, agora as coisas mudaram, né? Chegou o Antônio Oliveira, parece que a confiança do time é outra, parece que o futebol do Corinthians melhorou de algumas rodadas para cá. E jogo único, Copa do Brasil, motivação é diferente, é outra mobilização. O Corinthians sabe que entra em campo precisando da vitória, não tem jeito. Será que isso não muda, talvez, aí o termômetro para esse jogo, Vanderlei Nogueira? Porque do lado de cada mesa, do lado do direito, Bruno e Flávio apontaram aí um certo favoritismo do lado do São Bernardo. Não sei se favoritismo, mas que o São Bernardo entre em campo com chances diante desse Corinthians. E para você, Vanderlei? Com chances, claro. Eu reconheço isso, com chances, mais leve, né? Teoricamente, o São Bernardo não é o grandão, aquele favorito. Ele está numa situação melhor, tem jogado um bom futebol, é verdade, mas a gente tem que avaliar dessa maneira. É um jogo decisivo, jogo único, vai entrar em campo um grandão, né? O sonho dourado de todos aqueles que organizam competição internacional, nacional, é que os grandões prossigam. Então não há nenhum segredo, né? Que é muito importante para quem está organizando que o Corinthians prossiga. Poxa, ele tem parte da torcida brasileira, grande parte da torcida brasileira a favor dele. É importante para o negócio. Eu não estou dizendo que vai ser conduzida a caminhada dele para a próxima fase. Não é isso. Eu estou dizendo que é um desejo, claro, óbvio, de qualquer um que organiza a competição. Então, o São Bernardo tem condições, tem futebol suficiente, se o Corinthians não jogar melhor do que tem jogado, de passar. Mas eu creio que o Corinthians passará. Eu acho que o Corinthians precisa desesperadamente passar por vários motivos. Exposição, né? Exposição é extremamente importante. Exposição, grana, extremamente importante. Está negociando direitos aí importantes, direitos de publicidade, de participação em liga. Então, ele excluído dessa competição, que ele pode até ser excluído, enfraquece a discussão. Complica, ele continua grande, mas enfraquece a discussão. Da maneira que você chega para discutir numa mesa, sabe, se você chegar vivo em competições importantes, os seus argumentos serão mais recebidos, né, mais abraçados. Agora, você chega amanhã para discutir uma coisa ou outra que envolva grana, e horas atrás você saiu de uma competição importante que poderia gerar um bom dinheiro para o caixa, além de exposição. Então eu acho que é um jogo muito difícil para o Corinthians, mas acho que no final da noite ele deve passar. Nesta etapa da Copa do Brasil, não há vantagem do empate para o time visitante. Ou seja, o jogo terminando empatado nos 90 minutos, nós teremos pênaltis. A classificação sairá das penalidades, que o Vanderlei gosta. E quem avançar de fase receberá 2,2 milhões de reais. Até uma informação nesse sentido, porque o São Bernardo não quis nem escutar a proposta do Corinthians pela venda do mando de campo. O Corinthians gostaria que o São Bernardo vendesse o mando de campo, disputasse o jogo de mais tarde no estádio do Morumbi, casa do São Paulo Futebol Clube.
mas a equipe do ABC disse que o critério esportivo é superior ao financeiro neste momento na Copa do Brasil. A ideia corintiana era que o jogo poderia ser transferido para o Morumbi e a renda ia ficar toda para o São Bernardo. Mas o São Bernardo não quis saber de acordo aí com essa história de Morumbi, de transferência de estádio. Não, vai jogar lá no 1º de maio no ABC Paulista contra a equipe do Corinthians. O São Bernardo acerta, Flávio, em não vender o mando de campo? É uma questão de dignidade. Quando você vende alguma coisa que lhe pertence e é um evento esportivo, você perde a dignidade. Não adianta nada. Eu cito sempre o caso do Linense. A cidade abraçou o time que estava parado, o time foi da 4ª divisão, 2ª, 3ª. Quando ele chega na 1ª divisão, ele vai para as quartas de final com São Paulo. Eram 2 jogos. E ele vende o mando, ele vem jogar em São Paulo. Acabou, a cidade abandonou, largou o time, fez muito bem. O CSA, o Flamengo, quantos anos não ia jogar lá em Alagoas? O CSA tem a oportunidade de receber o Flamengo, vende o mando para Brasília. Ah, e daí? A gente nota, né? Como o Linense ficou rico, como o CSA ficou rico, não adianta nada. A dignidade, ela não tem preço. E o São Bernardo foi digno. Ele pode até perder, mas ele foi digno. Parabéns. Eu espero que todos tenham esse tipo de dignidade. Aliás, eu acho que isso aí deveria estar no regulamento, que é proibido. Essa sujeira de virar venda de mando só existe no Brasil. Não tem lugar nenhum do mundo. Só aqui que tem essa sujeira de vender mando. Agora vende também... palavrão, né? Pagamento de palavrão, pagamento de xingamento também agora estão vendendo. Aliás, parece que vão fazer uma promoção aí, hein? 3 palavrões por 40 mil. O preço individual é 15 mil, né? Parece. Você dá 3, você compra 3, compra antes, carrega, sabe que nem cartãozinho de metrô? Você já carrega antes, 3 palavrões por 40 mil e tal. Dá para fazer esse tipo de coisa. Pode fazer. Outra coisa também, já faz o vídeo antes de ir pro lugar, quando você vai xingar alguém, que aí faz mais bonitinho, faz com um sonzinho, coloca uma cara mais de sofrimento, coloca aquele emoji com chorinho. Acho que fica mais legal, pô. Porque o do ontem tava muito padrão, né? Então já faz com musiquinha, sabe? Aí você vai e esculhamba tudo. Mas já faz antes, já deixa bonitinho. Aí você devia comprar, vende antes. Olha, você tem direito a 5 palavrões. Pode xingar até a mãe, pode fazer por critério. Até a mãe, um preço. Se for só o cara, é outro preço. Se for reclamar de inversão de faltas, né, que eles falam muito, de pena, coloca um preço para cada um, já faz a negociação antes. Seria legal, já desconta até do borderô do jogo. Né? Você está dando essa ideia, é capaz aí, sei lá, das federações aderirem, né? Porque eles gostam do dinheiro entrando no caixa. Mas aí, o dinheiro que você não sabe para onde vai também, né? Mais essa também, né? Esse dinheiro vai ser doado para Cruz Verde. Pô, pode xingar e dar o dinheiro para Cruz Verde. Mas não, o dinheiro some, o dinheiro que você não sabe para onde vai. Mas isso é outra coisa, de atitude digna do São Bernardo. Dignidade, eu acho que sempre merece respeito. Ô Bruno, uma vaga para a 3ª fase da Copa do Brasil vale 2,2 milhões de reais. Para efeito de comparação, o Santos mandou aquela partida no Morumbi com mais de 50 mil torcedores e arrecadou pouco mais de 2 milhões de reais com bilheteria. Com ingressos começando nos R$40 sem o desconto de meia entrada ou sócio torcedor. E lembrando que se o São Bernardo avançar de fase, por exemplo, o São Bernardo poderia lucrar mais 3,4 milhões de reais. Conforme vai avançando, a premiação vai aumentando na Copa do Brasil. Então, é uma atitude acertada da diretoria do São Bernardo de não vender esse mando de campo na Copa do Brasil contra o Corinthians, Bruno? Sim, é correto. Até porque às vezes dá a impressão que quando tem essas mudanças de mando, que é uma coisa que vai assim mudar a vida do clube que está jogando em outro lugar para ganhar mais dinheiro. E não é o que acontece. Né? Não lembro de nenhum clube que, por ter jogado em outro estádio e faturou um dinheiro um pouco maior num jogo como esse, que esse clube mudou de patamar a partir daí. Né? Falar, olha, aquele dinheiro que um clube pequeno recebeu para jogar em outro lugar... mudou o patamar do time. Era uma coisa antes disso, agora é uma outra situação financeira. Então, e não é isso que acontece. Claro que dinheiro é sempre bom, mas não é um dinheiro que muda o time de nível. Daqui a pouco o time vai estar sofrendo com os mesmos problemas que sofria antes de receber essa grana extra de um jogo fora do seu estádio. Então, se fosse uma coisa que mudaria a vida do clube, aí você pode discutir, mas não é. Os times continuam com os mesmos problemas financeiros. Pode servir para aliviar 1 mês, 2 meses, não sei. Mas depois vai estar a mesma coisa. Então não muda nada. Não tem nenhum time que teve uma mudança radical por causa disso.
O São Bernardo também foi eliminado do Paulistão. Inclusive estava disputando com o São Paulo até a última rodada. Integrante do grupo do São Paulo. E o São Paulo, com a vitória para cima do Ituano, acabou tirando o São Bernardo da próxima fase. O time do ABC ficou com a terceira posição no grupo D, quinta melhor campanha geral na competição, mesmo assim acabou fora da fase mata-mata. É o regulamento do Campeonato Paulista que a gente questiona. Às vezes você tem uma campanha boa, mas não consegue se classificar porque o seu grupo está um pouco mais nivelado aí por cima, enfim. Então o São Bernardo venceu 4 dos seus últimos 5 jogos, só perdeu para o Santos no estádio do Morumbi, em todas as vitórias contra o Santo André, Olaria pela Copa do Brasil, Água Santa e Mirassol, a equipe não sofreu gols, então vem de uma sequência positiva e ao mesmo tempo não sofreu gols. E a gente tem as campanhas do São Bernardo, o adversário do Corinthians mais tarde na Copa do Brasil, para apresentar para você que nos acompanha pelo bate-pronto da Jovem Pan. Em 2013 caiu na segunda fase para o Criciúma, em 2014 caiu na primeira fase para o Paraná, em 2023 caiu na primeira fase para o Náutico e agora em 2024 continua a sua campanha na Copa do Brasil, passou pelo Olaria e agora tem pela frente o Corinthians. Mais tarde a bola rola às 20 horas. Corinthians que deve entrar em campo, se liga só, a cavalaria: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranielli, Maicon e Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Pedro Raul e Wesley. É o provável time do Corinthians. E a camisa 10 do Timão tem um novo dono. Nesta quarta-feira, o clube anunciou que o meio-campista argentino Rodrigo Garro vai assumir a camisa 10 do Timão. Pertencia ao meia Matias Sorras, agora passa para o Rodrigo Garro. Bom time do Corinthians, e é sempre bom contar com um trunfo, como é o Cássio, né, Vanderlei? No ano passado, o Corinthians foi avançando na Sul-Americana e também na Copa do Brasil graças ao Cássio. Hoje pode ser um fator decisivo para o Corinthians a presença do Cássio? Eu gosto do Cássio como goleiro do Corinthians e acho que ele continua sendo titular do Corinthians. Teve alguns momentos de instabilidade, mas continua sendo extremamente importante para o Corinthians. Quando ele joga, eu acho que dá segurança para o sistema defensivo do Corinthians. Ele falha como todos falham, mas falha muito pouco. Eu acho que os mais lúcidos corintianos reconhecem que o Corinthians só não caiu na temporada passada porque muitas das defesas do Cássio, da participação do Cássio em várias partidas, ele foi o melhor do Corinthians em alguns jogos e o Corinthians conseguiu se segurar graças a uma grande participação do Cássio. Então eu acho que é importante. Se chegar nas penalidades, por exemplo, eu imagino que o cobrador adversário vai ficar com frio na espinha. Verdade. Poxa, vou bater, é o cara que está no gol aí, é um tal de Cássio. Então eu acho que é realmente importante a presença dele, Pedro. Yuri Alberto jogando com o Pedro Raul no ataque, ainda tem a presença do jovem Wesley, que vem se destacando até aqui em 2024. Rodrigo Garro agora assumindo a camisa 10 e tem o trabalho do Antônio Oliveira, Flávio. O Antônio Oliveira, todo mundo destacando que ele aumentou, elevou a confiança do vestiário do Corinthians. Essa escalação, a sua análise, o que esperar desse Corinthians mais tarde, Flávio? Eu acho que é o melhor que o Corinthians tem para o momento, se vai ser suficiente para ganhar outra coisa. O Antônio Oliveira, não dá pra gente julgar o trabalho dele. Ele chegou, pegou um time muito embaixo, só poderia melhorar. Não foi o suficiente para se classificar para o Campeonato Paulista, que tem um nível rasteiro. Mas é o melhor que o Corinthians tem para o momento, né? Então vamos ver se vai dar para ele encarar um adversário que joga como time melhor que ele. Tanto que o treinador de São Bernardo, a gente lembra disso, ele era o cara que ia pro lugar do Antônio Oliveira. É que não podia, é verdade. Estava trabalhando em São Bernardo e tal. O funcionamento do time São Bernardo é melhor que o funcionamento do time Corinthians, até por uma questão de tempo. E o próprio Corinthians entendia que o técnico de São Bernardo era melhor que o Antônio Oliveira, tanto que eles contrataram primeiro ele. O trabalho dele era melhor. Enfim, e aí não adianta dizer, o Antônio Oliveira estava no Cuiabá e o técnico de São Bernardo estava no São Bernardo. Então, os dois estavam empregados. Então, eu entendo que o funcionamento do time ainda demora um pouquinho a poder fazer a gente ter alguma conclusão. Muito cedo, muito precipitado dizer que o Antônio Oliveira melhorou, não melhorou. Acho que o Antônio Oliveira não tem o nível do Mano Menezes, claro que não. Mas o Mano estava desgastado, também reconheço isso. Então, vamos esperar para ver. Mas acho muito cedo para se falar qualquer tipo de coisa. Você falou do Cássio, né? O Vanderlei também falou. Saiu a convocação da seleção da Inglaterra, hein? É complicado. O Cássio podia estar lá, viu, no gol.
É meio punk, viu? Mas aguardemos. Foi só uma... Quando falou do Cássio, eu olhei os atacantes da Inglaterra. Só jogou no ar. Deus do céu, né? Aí eu falei, né? Pô, o Cássio podia estar lá, né? O Everton podia estar lá, goleiros mais experientes, né? Mas... a convocação é brava, viu, gente? A convocação... Não é, quer ver? Quer ver rapidinho? Olha Bora. Os atacantes da Inglaterra, pô, que foram convocados. O Bauer, Foden, Gordon, Kane, Palmer, Rashford, Saka, Tunney e Watkins. Era melhor ter um goleiro mais experiente, não era? Mas pode ser que um deles que vai lá, vai. E aí tem no meio campo, tem o Bellingham, tem o Gallagher, tem o Henderson, tem o Maddison, tem o Rice... Fortinho o time, né? Nós vamos ter 3 goleiros que atuam aqui no nosso futebol, né? Rafael do São Paulo, Léo Jardim do Vasco e o Bento do Atlético Paranaense. Boa sorte para eles, boa sorte, eles vão ser bem testados. O titular a gente vai conhecer em campo, mas com esse ataque aí, Phil Foden, Harry Kane, é o que tudo indica, né? Rapaz, vai dar trabalho, hein?